Olá, gente, boa noite, tudo bem? O pessoal está chegando, Larissa, Rose, Betina, Mary, Camila. Se eu falei o nome errado, porque Mary, né? Não sei qual é a pronúncia aí. Enfim, me perdoem. A Savana, a Carolina, a gente está aqui esperando um tempinho, eu e a doutora Sara. Não vou ficar chamando de doutora, não, tudo bem? Vamos chamar de Sara, então. Deixar meio tranquilo aqui, sem tantas formalidades. Esperando só um pouquinho mais as pessoas chegarem. Queria dar uns avisos. A gente vai tentar abrir para perguntas, tá? Mais para o finalzinho. Mas se a gente não conseguir responder hoje, eu vou pedir que vocês encaminhem por e-mail as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês, para que a gente depois possa esclarecer com calma e tudo mais. Tá bem? Mais alguém está chegando aí? Mais alguém chegou ali, que eu não consigo enxergar mais todo mundo. Isso aí. Bom, eu vou me apresentar aqui rapidinho, para quem não me conhece. Eu sou Andréia, sou psicóloga aqui no Instituto TCC Assiste, e nós aqui no Instituto estamos com esse trabalho de levar informação para o maior número de pessoas possíveis. E levando em consideração que a gente, em março, né, tem o Março Lilás, que é um assunto, né, muito importante para nós mulheres, que é a prevenção do câncer de colo de útero. E aí eu convidei a doutora Sara, a Sara, que é ginecologista, trabalha aqui pertinho da gente, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Então eu vou deixar a Sara se apresentar, fique à vontade. Meu nome é Sara, eu sou ginecologista, trabalho aqui em Petrópolis, eu não sou daqui, mas eu trabalho aqui em Petrópolis há mais de 20 anos. Trabalho na rede particular, tenho meu consultório, e também trabalho na rede pública. Então, eu sou funcionária da prefeitura e trabalho especificamente nessa área de prevenção de câncer de colo de útero. Então, faço esse atendimento na rede pública também de todas as pacientes que já passaram pelos postos de saúde, têm algum fator de risco para câncer de colo de útero, são todas encaminhadas lá para o centro de saúde, onde eu faço atendimento pelo SUS. E aqui no meu consultório particular também eu recebo muitas pacientes encaminhadas dos colegas que precisam de uma opinião de uma pessoa mais especializada para eu fazer o atendimento e seguir com o tratamento das pacientes. Olha que interessante. Aí aqui já começou a minha cabeça a encher de perguntas aqui, né? Porque você falou sobre os postinhos, né? Então, a porta de entrada mesmo para o pessoal, né, para as mulheres aí com relação a essa investigação, né, ginecológica, é toda feita através do posto de saúde? Toda feita através do posto de saúde. Todos os postos de saúde da cidade têm médicos e enfermeiras treinados para fazer a coleta do preventivo, que é o exame que a gente usa para fazer o rastreamento dessas alterações que podem vir a se tornar o câncer de colo de útero, né? Então, os profissionais dos postos são treinados para fazer a coleta do material. Todo o material colhido no posto é encaminhado para o mesmo laboratório, independente de qual posto de saúde que você colheu o seu material, são todos encaminhados para um laboratório que é de referência do Estado, e todos os resultados retornam, e os resultados alterados são monitorizados pelos postos, pelo Programa de Saúde da Mulher e por a gente lá no Centro de Saúde, para a gente captar essas pacientes que estão precisando de um cuidado especial. Nossa, que legal. Bacana saber disso, né? Eu espero que essa informação se propague por aí. Por favor, quem está aí ajudando a gente, assistindo a gente, por favor, propaguem essa informação, porque é importante. Sara, eu queria que você explicasse um pouquinho para mim, porque assim, eu sei, sou muito leiga de fato com relação a isso. O que é de fato esse câncer de colo de útero? O colo do útero, né, a princípio, né, vamos explicar. Você imagina o útero como se fosse uma pera, de cabeça para baixo. Aquela pontinha ali embaixo, que é onde fica o cabinho da pera, é o colo do útero. Ok. Tá? O colo do útero, na realidade, é a estrutura do útero que, quando a gente faz o exame na paciente, aquele exame especular para colher preventivo, o que a gente vê do útero é o colo do útero. O colo do útero é o lugar por onde o meio externo e vagina se comunicam com a cavidade uterina, né? É pelo colo do útero que entra o espermatozoide que vai engravidar a paciente depois, é pelo colo do útero que dilata e o neném sai quando tem parto normal. Então, o colo do útero é aquela estrutura que se comunica com o meio externo, né?
E ali no colo do útero, como ele está muito exposto a relações sexuais, a infecções que possam estar ocorrendo ali, é que acontecem vários processos que podem facilitar a presença do câncer de colo de útero. Muita gente não sabe, mas o câncer de colo de útero é o segundo câncer mais comum em mulheres, ginecológico. Então, o câncer mais comum é o câncer de mama. E o segundo mais comum da parte ginecológica é o câncer de colo de útero. Né? Em mulheres em geral, o câncer de intestino, né, cólon e reto, ainda é mais comum do que o de colo de útero, um pouquinho mais. Mas se você pensar só no sistema ginecológico, mama e colo de útero é o segundo mais comum do que o ovário, mais comum do que o endométrio, né, que é o útero mesmo, né? Então, é de muita importância em termos de estatística. Muitas mulheres ainda morrem no Brasil por causa do câncer de colo de útero. Tá vendo? Porque o assunto é tão importante, a gente precisa estar sempre trazendo isso, né, para mais perto das pessoas, né? E, assim, gente, a minha cabeça não para. Desculpa se eu falar alguma coisa errada assim, no sentido de engasgar, porque a cabeça, o pensamento ele é mais rápido do que a boca, tá? Então, eu sou assim. Quem me conhece já sabe. Enfim, como é que a gente faz? Quer dizer, você já falou, né? Entra lá pelo posto de saúde, faz a coleta do preventivo, que é o Papa Nicolau, e aí, a partir daí, tem-se o diagnóstico, né, desse câncer de colo de útero. E depois disso, como é feito? Então, vamos começar a interagir um pouquinho mais. Na realidade, o que acontece? Isso é muito importante, essa informação é muito importante. O câncer de colo de útero é um câncer que pode ser completamente evitado. Olha. A gente pode negativar os nossos casos de câncer de colo de útero. Se a gente tiver 3 ações que são muito importantes. A vacina contra o HPV, a coleta de preventivo nas mulheres que estão na faixa de risco e o tratamento das lesões que a gente chama de lesões precursoras do câncer de colo de útero. A grande maioria das vezes, quando se faz o preventivo, não se faz o diagnóstico do câncer, se faz o diagnóstico de lesões que a gente sabe que, se não forem tratadas, vão evoluir para câncer. Então, assim, só tem câncer de colo de útero quem não faz o preventivo, não faz o diagnóstico das lesões, não trata essas lesões que podem virar câncer, a gente trata enquanto elas ainda não são câncer, né? E hoje a gente ainda tem a vacina, né? Que a gente pode evitar o princípio de tudo, que é a infecção pelo HPV. Então, hoje a gente tem tudo na mão, né? Infelizmente, assim, se você for ver estatística, o câncer de colo de útero é um câncer de países com uma condição socioeconômica mais baixa, né? Existe uma comparação, assim, por exemplo, você pega a América do Norte, América Central, América do Sul. Se você pegar Caribe, América Latina, América do Sul, o câncer de colo aqui é 3 vezes mais frequente do que nos Estados Unidos e no Canadá. Nossa. Então, assim, a gente ainda tem uma frequência, apesar de ser um câncer que podia ser evitado, eliminado, a gente ainda tem incidência imensa nos países que têm uma condição socioeconômica mais baixa. O Brasil está entre eles. Sim. Com relação à vacina do HPV, eu já vi algumas campanhas, né, do Ministério da Saúde com relação a essa vacinação. Sim. Mas essa vacinação, do que eu me lembro, quando eu vi, ela era para uma população de faixa etária mais baixa. Mas essa vacina, ela também pode ser dada para as pessoas mais de uma outra faixa etária, mais velhas? Pode. Hoje que a gente tem no Ministério da Saúde, né, a vacinação gratuita em todos os postos, aqueles postinhos todos, né? A gente tem a vacina do HPV dada para meninos e meninas, né? Então não são só as mulheres que vacinam, meninos e meninas até 14 anos de idade. Essa vacinação começou em 2015, mais ou menos, então a gente já vai com 7 para 8 anos da vacinação, né? E, infelizmente, a última estatística que a gente teve, de 2021 2022, no estado do Rio, não estou falando de um lugar longe, no Rio de Janeiro, a gente tem menos de 50% da população alvo vacinada. Então, embora a vacina esteja disponível nos postos de saúde, gratuita, nem quem tem direito a essa vacina está indo se vacinar. Né? Por que a gente vacina nessa faixa etária tão precoce? Porque a vacina tem uma resposta imunológica muito melhor quando ela é feita abaixo dos 14 anos de idade. Então, se você vacina antes dos 14 anos de idade, além de conseguir a vacina gratuita pelo SUS, 2 doses já são suficientes para estimular a imunidade. De 15 anos em diante, você já vai precisar de 3 doses.
a resposta imunológica vai ser um pouco mais lenta. Então, quanto mais cedo a gente vacina, melhor, né? Então, quando veio o programa de vacinação para o Brasil, quando começou lá por volta de 2015, fez uma estimativa do número de vacinas que seriam necessárias, qual a população que o Brasil ia ter condição de comprar vacina para vacinar, e esse estudo chegou nessa população até 14 anos de idade, a princípio só as meninas, né? E depois foi estendido para os meninos também. Então, se hoje todas as meninas com 14 anos tivessem sido vacinadas, elas iam estar aí hoje por volta de 22 anos, a gente já está com as meninas, todas as mulheres abaixo de 22 anos vacinadas. Infelizmente, isso não é uma realidade. Uau! Na sua prática, vamos lá, ai meu Deus, eu e minhas perguntas. Na sua prática clínica, não vou nem perguntar com relação ao seu consultório particular, não, que é mais de rede pública mesmo, né? Você chegou a diagnosticar, a ter alguma paciente jovem? Sim. O câncer de colo de útero é um câncer que atinge mulheres jovens. O pico de incidência dele é entre 35 e 45 anos de idade. Então, é um câncer muito preocupante justamente por isso, porque pega mulheres com filhos pequenos, uma mulher que está numa faixa em que ela está profissionalmente ativa, cuidando da família, né? E, então, é muito importante a gente estar atento para essa incidência, né? Depois que passa dos 45 anos, claro que tem ainda casos, mas não é o mais frequente. Então, é muito comum a gente fazer esse diagnóstico em paciente jovem. E é uma derrota. Quando a gente faz o diagnóstico do câncer numa mulher jovem, pensando que aquele câncer podia não existir, né? Se a gente tivesse feito o diagnóstico da lesão precursora, tivesse tratado o paciente, ela não ia chegar a esse estado de estar com câncer. O tratamento do câncer de colo, se você pega muito no início da doença, a gente resolve só com cirurgia. Se a gente pega um pouquinho mais adiantado, aí tem que radioterapia, quimioterapia, e quanto mais adiantado, menor a chance da gente ter o sucesso no tratamento. Então, se a gente ainda consegue bem no iniciozinho, é um tratamento pouco agressivo, vamos dizer assim, né? A gente vai levar essa mulher à infertilidade, se ela não tem filhos ainda, ela vai ter que tirar o útero, às vezes se consegue preservar um ovário para ela não entrar naquele estado de menopausa induzida por uma cirurgia, mas acaba com a fertilidade dela, com o futuro reprodutivo, a gente acaba, e muitas vezes uma mulher jovem, né? E aí, né, a gente aqui da psicologia fica pensando justamente em todos os desdobramentos dessa saúde mental dessas mulheres, né? Como é que isso chega? É claro que a gente sabe como isso chega. Isso chega como, às vezes, como uma sentença de morte, porque eu já ouvi isso de pacientes minhas que trataram câncer, enfim, câncer de mama até, mas estão aí, estão lutando, ainda fazendo o controle, porque ainda não tem que se fazer, né? Ainda não estão naquele momento de remissão total, né? E o quanto isso é delicado, desses assuntos, e a gente poder trazer isso à tona nessa maneira de dizer assim, tem tratamento, né? Tem como a gente recorrer, tem como evitar, né? Isso então, é o mais importante. A gente tem como evitar tantas coisas, mas eu também percebo que algumas mulheres, por exemplo, têm aí o medo, que é claro, a gente trabalha isso em consultório, né? Aqui no TCC Assiste, com relação ao medo do exame, porque às vezes acha que o Papa Nicolau vai doer, ou muitas vezes também sente vergonha por outras questões psicológicas que estão envolvidas. Então, esse trabalho, né, de psicologia com ginecologia, apesar de a gente falar assim, são lugares completamente diferentes, mas é de um indivíduo só, né, é de uma só pessoa. Então, são importantes a gente tratar desse assunto, né? O Papa Nicolau, ele dói? Não dói, né? O Papa Nicolau, às vezes, pode gerar um pouquinho de desconforto, mas não é nada demais. A gente usa um aparelhinho para fazer uma dilataçãozinha das paredes da vagina. Certo. A gente raspa um materialzinho que tem ali no colo do útero, que a gente tira células, né? E ali a gente bota numa lâmina ou num potinho com meio líquido para a gente encaminhar para o laboratório para análise, né? É muito engraçado, assim, uma dúvida muito recorrente, né?
Assim, o preventivo é muito engraçado porque assim, tem toda uma aura em volta do preventivo que muita gente não sabe exatamente para que serve o preventivo. Sim. Eu sempre gosto de fazer a comparação com câncer de mama. Câncer de mama é muito claro. Você fala assim, eu estou com medo de ter câncer de mama, eu vou fazer uma mamografia. Sim. Mas ninguém tem esse raciocínio, estou com medo de ter câncer de cólon, então eu vou fazer um preventivo. Sim. Não. As mulheres acham que preventivo é para tudo. Preventivo é para ver inflamação, preventivo é para ver por que está com cólica, preventivo é para saber se não tem cisto no ovário. Sim. E, na realidade, o preventivo em si é aquele material que a gente coleta as células do colo do útero e manda para o laboratório para ver se naquele material tem as células alteradas pela presença do vírus HPV, sugerindo lesões que possam evoluir para câncer. Né? Então, assim, o objetivo principal do preventivo é esse. E muitas mulheres vão no médico fazer preventivo e não sabem nem por que estão indo fazer preventivo. Estão indo porque sabem que tem que ir todo ano, porque a mãe faz, porque alguém faz, porque todo mundo diz que tem. Mas é muito importante isso. E, às vezes, quando chega o resultado, você tem que dar um diagnóstico, olha, apareceu aqui uma célula, isso aqui pode ter risco de evoluir para câncer de colo do útero, ela não entende nada. Mas eu não fiz o preventivo por isso, né? Eu fiz para saber se eu tinha inflamação. Eu disse, não. Por que eu estou assim? Muita gente, mas o preventivo nunca veio alterar, por que veio agora? Assim, uma hora pode acontecer. Na realidade, a gente faz o preventivo justamente para isso, para detectar se essas alterações existem, para você poder tratar essas alterações, né? Qual a regularidade aí, mínima, aceitável? O que a gente tem recomendado da Organização Mundial de Saúde é que a gente faça preventivo entre 25 e 64 anos de idade, certo? Depois de 2 preventivos normais, a pessoa pode fazer, você faz o primeiro preventivo, 1 ano depois, outro normal, a partir daí você pode fazer a cada 3 anos. Então, o mínimo é exatamente isso. A cada 3 anos, depois de 2 preventivos normais, certo? Na idade entre 25 e 64 anos de idade. Certo. Isso é o período que você tem que estar mais atento. Eu não posso fazer preventivo com 20 anos? Pode, mas não é a faixa que a gente tem que ter mais atenção. Por quê? Porque não é a faixa que a gente está mais preocupado de encontrar essas lesões. Okay. A faixa etária entre 25 e 64 é onde a gente tem que estar muito de olho nessas lesões. Né? Passei de 64 anos, não posso mais fazer preventivo? Pode. Mas você também já passou da faixa de risco. Se você tivesse que ter alguma alteração, você teria mais cedo. Entendi. São lesões que acontecem mais cedo no dia. Então, fazia mais do que isso, não tem problema. Vou fazer preventivo com menos de 25 anos, vou fazer preventivo todo ano, vou fazer depois de 65, não tem problema. Okay. O importante é que se você está entre 25 e 64, tem que ir pelo menos a cada 3 anos. E se você fizer desse jeito, se você tiver alguma lesão, a gente vai ter um tempo hábil para diagnosticar as lesões precursoras e tratá-las antes de subir na cama. Entendi. Aí eu aqui, me diga se eu estou errada, mas se eu, por exemplo, tiver câncer, histórico de câncer na família, então seria indicado que eu fizesse o preventivo nessa regularidade um pouco maior. Na realidade, o câncer de colo de útero, ele não tem muita relação com a história familiar. Não tem essa questão tão grande genética. Tem cânceres que têm essa questão genética muito grande. Sim. Mama, intestino, estômago, tem essa questão genética muito importante. O câncer de colo de útero, não. O câncer de colo de útero ele é muito relacionado à história de vida sexual. Quem tem risco de ter câncer de colo de útero é aquela paciente teve parceiros que possivelmente estavam contaminados com HPV, que transmitiram o HPV para ela, e aí ela tem risco de desenvolver câncer. Tá? Que possivelmente ele não sabe que tem, né? O que acontece é o seguinte, Andréia, a gente acredita, a gente estima que mais de 80% de todas as pessoas, população em geral, em algum momento tiveram contato com o vírus do HPV. Uau! Só que o que acontece? O HPV tem uma lista de números, e são vários tipos de HPV. Alguns são de alto risco, alguns são de baixo risco. Os de alto risco são os que estão relacionados ao câncer. Os de baixo risco, em geral, não evoluem com câncer mesmo. Eles vão ser combatidos pela imunidade da pessoa e isso vai ser resolvido. Então, assim, a gente tem assim, mais de 80% da população, homens e mulheres, todo mundo teve contato com a HPV um dia na vida. Só que dessas pessoas, algumas não vão ter a capacidade imunológica de se defender do vírus. E aí o vírus vai persistir. O vírus que persiste, que continua,
é aquele que daqui a alguns anos vai fazer lesões, e que essas lesões, se não forem tratadas, vão evoluir para câncer. Entendi. Então, tem toda uma história aí, né? Então, assim, não tem a ver com a sua família, tem câncer, não. Às vezes tem mais a ver com a sua história sexual. E às vezes as pacientes dizem, poxa, mas eu só transei com o meu marido, nunca transei com mais ninguém. Tá, mas se o marido era justamente aquela pessoa que tinha que trazer o HPV para ela, ela vai ter risco de câncer tendo relação somente com ele. Entendi. Existe algum sintoma que, por exemplo, a gente consiga perceber? Não. Quando já evoluiu para câncer, e o câncer já está evoluído, não é nem um começozinho, não, é um câncer já evoluído, a pessoa pode começar a ter sangramento. Um sangramento que não é relacionado à menstruação, um sangramento que vem quando a pessoa tem relação sexual, porque, assim, como eu falei, o colo do útero é aquela estrutura do útero que está em contato com a vagina. Começa a desenvolver uma lesão neoplásica ali, e aquilo pode começar a sangrar, né? Então, é o sintoma mais comum. Só que esse sintoma já acontece quando o câncer já está evoluído, certo? Então, assim, aquela mulher que tem que ir no médico fazer seu preventivo a cada ano ou a cada 3 anos, é justamente aquela que não sente nada. Ela precisa fazer o preventivo, porque o preventivo é um método de rastreamento dessas lesões precursoras, independente dela ter um sintoma ou não. Precisa fazer o preventivo. Entendi. Olha só, aí nós aqui, né, vamos Andréia, psicóloga, aqui falar um pouquinho a respeito do que a gente trata dentro do consultório, né, com relação à psicoeducação, né? No consultório, a gente vai trabalhar todas essas questões importantes, né, de tratamento, de desmistificação de dor, né, e tudo isso, através de psicoeducação, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né, levando informação para elas, né, é uma informação médica extremamente importante, mas que também tem a ver com o nosso psicológico, né? De todos esses mitos que a gente às vezes carrega com a gente, né? De que eu sou casada e eu só tenho esse parceiro, e como assim agora eu estou com esta lesão, né? Então, isso tudo faz parte de psicoeducação e a gente vai trabalhar isso também em consultório, né? Entendendo de onde vêm esses mitos que essas mulheres têm, né, para trazer um conforto emocional para elas, uma capacidade de enfrentamento de, por exemplo, um diagnóstico que não é legal, né, mas que existe tratamento. Na realidade, o que acontece? Para o casal, né, quando eu dou o diagnóstico, você está com uma lesão precursora, provavelmente causada pela presença do HPV, aí começa quem traiu quem, né? Começa aquele mal-estar entre o casal. E, na realidade, assim, o que acontece? A história do HPV é uma história muito longa, né? Então, às vezes, um HPV que aquela paciente adquiriu aos 15 anos de idade, quando começou a ter relação sexual, às vezes a imunidade mantém aquele HPV quietinho, ele não se multiplica, ele não produz lesão. Acaba aquela vida de namorar vários, se casa, está com o marido há 10 anos, e aí o HPV aparece. E aí surge um casal assim, de onde veio esse HPV? Entendi. Muitas vezes esse HPV veio de um parceiro que ela teve anterior ao casamento, só que só agora ele está se manifestando. E no caso do homem também pode ser a mesma coisa. Pois o HPV, às vezes, a gente encontra um tempo longo entre o momento do contato e o momento da manifestação, né? E aí, a pergunta que a gente nunca consegue responder é exatamente essa, mas há quanto tempo eu tenho isso? Não dá para saber. De quem eu peguei? Não tem como saber. Pode ser do parceiro atual, pode, mas também pode ser do parceiro antigo. A gente não tem como saber essa resposta, a gente nunca consegue dar. Vou fugir só um pouquinho da pergunta aqui, mas eu não quero ficar com a dúvida, porque pode ser uma dúvida também de alguém lá que está assistindo a gente, né? E está cheia a live, olha, tá chegando aí, pessoal. Vai chamando todo mundo aí. O HPV, no caso do homem, ele também pode trazer um risco de câncer? Pode, existe um câncer de pênis relacionado ao HPV. Ok. Mas ele é muito frequente. Ok. A grande maioria dos parceiros não tem nada, nenhuma lesão. Alguns parceiros podem manifestar verrugas ou manchinhas brancas no pênis, e aí a gente recomenda que procure um urologista para ser tratado, certo? E alguns poucos, aquelas manchinhas ou lesões, se não acompanhadas, podem evoluir para câncer, mas é muito raro. Entendi. A mulher tem mais risco do câncer, por quê?
que as células do colo do útero, ali tem uma questão de multiplicação e mudança celular que permite que o HPV fique ali, persista ali e comece a fazer essas alterações celulares que podem evoluir para câncer. Então, o colo do útero é um lugar mais propício para o desenvolvimento do HPV. Entendi. Olha, gente, é muita informação. Uma pessoa aqui, né, leiga aqui, eu estou cheia de coisas para perguntar, mas eu preciso manter um ritmo, senão aí eu vou embora. Então, assim, a gente já falou de como existe a prevenção, né, desses possíveis contágios, como isso pode acontecer, de como é a porta de entrada para um tratamento, e depois disso, fui diagnosticada. Tá. Então, assim, primeiro, a grande parte das mulheres, a gente faz o diagnóstico das lesões, que são as lesões precursoras. Que hoje em dia a gente chama de lesões de alto grau, lesões intraepiteliais de alto grau. São as lesões que têm risco de evoluir para câncer, né? Tá. Esse diagnóstico é sugerido pelo preventivo, né? Você faz o Papa Nicolau, aquela lâmina com aquelas células vão para o laboratório manda de volta para a gente, sugerindo que ali tem essas células com lesão de alto grau. Essa paciente, então, tem que passar por um exame chamado colposcopia. Esse exame colposcopia é um exame que a gente vai olhar o colo do útero, usa algumas substâncias que vão reagir, uma lente que aumenta bastante a imagem, e a gente vai localizar essas lesões. Certo. Quando a gente localiza a lesão, a gente faz uma pequena biópsia para confirmar o diagnóstico. Se a gente confirma o diagnóstico dessa lesão de alto grau, a gente vai fazer uma pequena cirurgia chamada conização, em que a gente tira a lesão. Qual é o nome? Conização. Isso. A gente tira só a lesão, né? E é um pedacinho muito pequenininho do colo do útero. Isso a gente geralmente está fazendo esse diagnóstico em mulheres muito jovens. Certo. É diagnóstico de paciente com 25, 30, 30 e poucos anos, né? Okay. São pacientes que ainda querem engravidar, ainda querem ter filho, estão preocupados com o restante da vida delas. Só que é uma cirurgia pequena, que vai preservar a integridade reprodutiva dela, ela vai continuar menstruando, vai continuar podendo ter seus filhos, né? E é uma cirurgia absolutamente resolutiva. A gente tira a lesão, está resolvida. Então, essa é a lesão precursora. Tá. Agora, se acontece a gente fazer a biópsia e já vem o diagnóstico de câncer, aí a gente já não consegue resolver com cirurgia tão pequena. Aí a gente tem que fazer uma esterectomia, tirar uma parte da vagina, tirar linfonodo dentro da pelve, passa a ser uma cirurgia muito maior. É uma cirurgia. Ou se o paciente já passou da condição cirúrgica, né, já está bastante evoluído, aí já vai para radioterapia, quimioterapia, já vem um tratamento bem mais agressivo. Por isso que o grande objetivo é a gente conseguir fazer o diagnóstico dessas lesões precursoras. Porque fazendo o diagnóstico de lesão precursora, a gente trata a paciente com uma cirurgia muito pequenininha, um pouco agressiva. Aqui no município de Petrópolis, você tem uma noção de, mais ou menos, não precisa ser exato não, mais ou menos do que você se lembra aí do trabalho? De câncer ou de lesão precursora? Vamos dizer os dois. Se você conseguir se lembrar dos dois, eu acho que é bastante. Eu acredito que aqui em Petrópolis, do câncer mesmo, a gente faça diagnóstico de mais de 20 casos por ano. Tá? Lesão precursora, não. Muito grande, muito grande. Assim, a grande parte dessas pacientes pelo SUS são encaminhadas lá para o centro de saúde. Lá a gente tem uma equipe muito integrada que trabalha, sou eu e uma outra médica que atendemos essas pacientes, fazemos a colposcopia, a biópsia, temos a linha de encaminhamento para poder fazer a cirurgia para o tratamento, e a gente tem 3 enfermeiras que trabalham com a gente em tempo integral, também ajudando a gente a colher preventiva, atender essas pacientes, então a gente tem uma rede de tratamento ali. Se você chegar no centro de saúde, no momento em que está tendo atendimento do nosso serviço lá, que é a patologia cervical, a sala de espera é cheia. Mas isso é bom. Doutora, mas só eu que tenho isso? Eu falei assim, não, meu amor, olha todo mundo que está sentado está todo mundo igual. Então é bastante, mas assim, o que a gente quer é exatamente isso, é fazer o diagnóstico dessas lesões precursoras. Exatamente, por isso que eu falei que é bom que a sala de espera esteja cheia, porque estão se tratando, né? Então isso é o mais importante. Que a gente quer. Sim. A gente quer tratar essas lesões justamente para não deixar aparecer o câncer mais tarde. Porque a gente vai entender, né? Tem uns ditados que são bem interessantes, né? E é claro que eu não vou repetir o ditado, mas a gente sabe que quando a gente começa
a fazer um tratamento preventivo, a gente vai economizar muito lá na frente, né? E eu não estou falando só de poder público, não, estou falando da gente mesmo. Porque não é só economia de dinheiro. Não. Quando a gente fala economia psicológica, economia psicológica, economia de saúde mental, no geral, né? E que essa saúde ela não é só dessa mulher. Ela é de um filho que ela já tem, ou ainda não, mas tem um marido, ou se também não tem um marido, mas tem uma família. Que está por trás dessa mulher. Então, tudo isso, economicamente falando, é muito interessante de que a sala de espera, sim, esteja lotada, né? Enfim, você falou da equipe lá, né? Existe só as enfermeiras e vocês duas de médico ou existem outros profissionais que estão por aí, uma equipe multidisciplinar, por exemplo? Não, assim, trabalhando diretamente nesse serviço da patologia cervical, a gente tem os médicos e as enfermeiras que são diretamente relacionadas ao atendimento da paciente. A gente tem um serviço também burocrático, né? De guardar ficha, arquivar ficha, e ligar para a paciente, lá a gente fica de olho no paciente. Você te faltou consulta, a gente liga, não faltou consulta, doutora Sara, por favor, vamos ligar para essa consulta, a gente não quer perder ninguém. A gente quer tratar todo mundo, tá? Né? Então tem essa equipe também das meninas que fazem a parte administrativa. Tá, uma equipe Existe um encaminhamento outro que às vezes vocês façam para outros profissionais? Normalmente nessa área especificamente não, assim, a não ser quando a gente tem indicação cirúrgica, que aí precisa de fazer um risco cirúrgico, né? Mas em geral a gente tem a linha de tratamento completa, assim, lá a gente já tem a linha de encaminhamento para cirurgia, e aí quando tem câncer aqui em Petrópolis, quando já é o câncer, né, aqui em Petrópolis também a gente tem o tratamento cirúrgico e radioterapia, então a gente tem a linha de cuidado toda aqui em Petrópolis, a gente consegue fazer bem, então. A cirurgia ela é realizada onde hoje? No Santa Teresa. Entendi. Olha que bacana, eu não fazia ideia, né? Eu pensei que, até por ser uma questão de saúde do município, né? Talvez fosse município tem alguns convênios com alguns lugares particulares, né? E existe o convênio com Santa Teresa especificamente para fazer a conização. Que legal. Então, quando a gente precisa fazer essa cirurgia que é a conização, a gente já tem encaminhamento direto para Santa Teresa. Santa Teresa recebe essas pacientes pelo SUS para poder fazer a cirurgia lá. É um convênio da prefeitura. Entendi. Como você percebe aí o seu lado mulher, né, dessas suas pacientes recebendo esses diagnósticos? É engraçado porque assim, a gente tem dois tipos de reação, né? A grande maioria das pacientes entende que aquela cirurgia vai ser boa para ela, que quer se tratar, e aquela dúvida sempre de onde eu peguei isso, e se eu continuar tendo relação com meu marido, eu vou pegar de novo. Então, essas dúvidas a gente sempre percebe. Mas, infelizmente, tem umas mulheres também que meio que não acreditam no diagnóstico, né? Tipo assim, nossa, mas eu não sinto nada, não vou operar não, se a doutora sabe nada. É uma questão de negação mesmo, né? E essas pacientes desaparecem, por isso que a gente fica atrás, a gente liga, corre atrás. Eu faço isso aqui na minha clínica particular também, assim, como os colegas ginecologistas sabem que eu tenho bastante experiência, porque faço esse exame no SUS, muitos me encaminham para fazer esse exame aqui no meu consultório, né? Então, aqui no consultório eu faço a colposcopia e biópsia também. E eu sempre fico muito atenta, assim, porque quando vem um diagnóstico de uma lesão de alto grau, uma lesão de câncer, eu fico ali tomando conta, eu ligo para o doutor, eu atendi a sua paciente, a biópsia deu essa coisa, ela voltou para você para fazer o tratamento, porque a paciente na realidade não é minha, ela veio para mim só para eu dar um diagnóstico, fazer um exame, eu tenho que devolver ela para o médico dela, né? E muitas vezes ela pega o resultado ali e desaparece, né? Então eu também fico monitorando para ver se o médico recebeu o resultado, porque a paciente não adianta também a gente fazer o diagnóstico da lesão precursora e fazer o tratamento, né? Infelizmente algumas não, graças a Deus não é a maioria, mas algumas não acreditam naquilo, não querem fazer o tratamento, têm medo do tratamento, lidar com a cirurgia, por mais que explique que é um procedimento cirúrgico muito pequeno, não é fácil. Ela tem medo, e depois eu não vou conseguir engravidar. Então, assim, a gente tem que lidar com alguns medos. Algumas engravidam, tudo pronto para a cirurgia. Doutora, eu descobri que estou grávida. A gente lida com mulheres muito jovens, né? 25, 27, 28 anos, doutora, eu estou grávida. A gente espera, deixa o neném nascer, depois a gente faz esse tratamento. É importante falar também, André, que assim, a evolução, às vezes as pacientes ficam incomodadas com a gente, que a gente lida isso com muita calma e muita tranquilidade, né?
porque essas lesões demoram muito tempo para evoluir. Então, se eu faço o diagnóstico de uma lesão de alto grau agora, preparo todo o pré-operatório dessa paciente, então está com tudo prontinho para ela engravidar. Aí são 9 meses de gravidez. Aí tem o parto, a gente espera mais uns 2 meses depois do parto, mas perdeu um ano inteiro. Neste ano, a maioria das lesões não evolui. Uma lesão dessa precursora, para evoluir para câncer, em geral, leva 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, a gente tem tempo de sobra para poder fazer o tratamento. É claro que não é para você deixar de propósito. Você tem o tratamento, não deixar para o ano que vem. Claro que não. Se você tem um diagnóstico, você tem que tratar. Mas não é nenhum desespero, o paciente está desesperado porque tem que operar correndo. Mas seria possível ela grávida, ela fazer a cirurgia? Não. O diagnóstico a gente faz. O diagnóstico pode fazer o preventivo grávida, pode fazer a colposcopia grávida, dependendo das condições, até a biópsia a gente pode fazer na gravidez, né? Geralmente a biópsia a gente só faz na gravidez se a gente desconfia de uma coisa muito grave que não possa esperar o neném nascer, né? Mas tudo isso pode ser feito durante a gravidez. Agora, a cirurgia de humanização a gente não faz durante a gravidez. A gente espera terminar a gravidez, reavalia e aí faz a cirurgia se necessário. Entendi. E essa mulher, o parto dela pode ser o parto natural, sem problema nenhum? Não traz nenhum risco para o bebê? Não traz nenhum risco para o bebê e também não traz nenhum risco para ela. A não sei que seja uma lesão imensa, que possa ter um risco maior de sangramento, mas assim, é a raridade. A grande maioria dessas lesões pode ter bebê de parto normal, que não vai fazer diferença. Nem melhora, nem piora. Não faz muita diferença. E aí vamos de novo falar dessa importância, né? Se a gente nega, que é o que você relatou, que às vezes acontece, uma dessas reações, né? Da importância da gente entender o porquê está negando. Né? Não é, porque provavelmente não é só porque eu não sinto nada. Né? Vão haver outras questões por trás disso que a gente vai precisar acolher essa mulher de uma outra maneira, mais calma, mais tranquila, e vamos entender quais são as suas dúvidas para que a gente possa, de fato, né, buscar o melhor, né? Porque me assusta no sentido de eu, Andréia, tá? Claro que eu sei que nem todo mundo é assim, mas eu, Andréia, sou uma pessoa muito prática. Eu entendo que se eu tenho algo e que eu posso tratar, eu vou querer tratar agora, mas vamos acabar logo com isso. Se eu conheço pessoas no meu círculo pessoal e íntimo que não são assim, né? Então, o quanto é importante a gente falar sobre isso, perguntar, tira a dúvida, né? Eu digo que pergunta nunca é a pergunta boba, porque às vezes a minha pergunta boba é a pergunta boba de outro, e de outro, e de outro, e de outro, e assim a gente vai desmistificando tudo isso que acontece, né? Voltando lá para o nosso câncer, prognóstico é bom na maioria dos casos? Depende do quão precoce você faz o diagnóstico do câncer, né? Quando a gente tem o diagnóstico muito precoce, são lesões muito pequenas no colo do útero, que ainda não disseminaram ali ao redor, a gente tem uma sobrevida muito longa, né? Pacientes que respondem bem ao primeiro tratamento também têm uma sobrevida muito longa. Agora, tem pacientes que a gente já pega muito adiantado. O câncer de colo de útero, ele dissemina para os órgãos que estão próximos, né? O que está próximo ali do útero? Bexiga, intestino, parte urinária. Então, às vezes, a gente pega paciente que o câncer já pegou nos uretérios, já está comprometendo o rim, já está invadindo bexiga, já está com os linfonodos todos comprometidos. Essa paciente, a gente tem uma dificuldade muito grande. Essa aí vai ter uma sobrevida de poucos anos, 2, 3, 4 anos, não muito mais do que isso. Mas mesmo num grau avançado, supondo que não tenha se espalhado para nenhum outro órgão, né, ali vizinho, mas uma lesão grave, você relatou que começa aí com rádio químico primeiro. E depois disso? Depois a gente vai fazendo o acompanhamento. Aí o acompanhamento com preventivo, aí o preventivo passa a ser um método não para rastreio, né? Sim. Passa a ser um método para acompanhamento. E aí qual é o prazo entre esse preventivo? 6 em 6 meses. Todas as pacientes que a gente fez o diagnóstico de alguma lesão, né? Seja lesão precursora, que a gente tratou,
e fez a colonização, a gente depois mantém essa paciente por um tempo, fazendo preventivo de 6 em 6 meses. Se foi só lesão precursora, 2 anos. Se foi câncer, pelo menos 5 anos. A gente tem que fechar mais de perto, porque tem o risco da recidivose. Sim, entendi. Interessante, né? Falar, porque o preventivo está ali, gente, é tão fácil, né? De a gente ter acesso. Mas, assim, hoje em dia, quando a gente fala em prevenção de câncer de colo de útero, a gente tem que falar muito, 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 muito da vacina. Muito da vacina. Porque, assim, quando eu vi a estatística que o índice de vacinação aqui no estado do Rio de Janeiro estava em 44%, De jovens, né? Das meninas até 14 anos. Das meninas até 14 anos. Isso dá um susto na gente. Sim. Dá um susto na gente. Então, assim, você tem que pensar assim, gente, por que essas meninas não estão indo se vacinar? Tudo bem que a gente passou por anos difíceis, né? A pandemia deixou muita gente escondida, as escolas fecharam, porque existia muita campanha de vacinação nas escolas. Muitas meninas foram vacinadas nas escolas. Então, a gente passou por um período de pandemia que foi tudo muito complicado. Mas, assim, os postos estão abertos. As pessoas podem ir lá tomar vacina. Então, acho que está faltando um pouco também das pessoas se mobilizarem para isso. Aí, outra coisa a ser discutida também da parte psicológica. Tem mãe que não quer levar a menina para vacinar, porque acha que se der a vacina na menina, está dando uma carta branca para ela começar a ter a vida sexual dela. Certo. Né? Na realidade, a menina vai ter a vida sexual dela com ou sem vacina. Né? Então, a importância, a diferença da... Então, assim, a gente não pode deixar de falar da importância da vacina. A vacina é muito importante, né? Conscientizar as pessoas, assim, todo mundo, assim, qualquer pessoa que você fala, eu faço isso nos meus atendimentos, você tem filha de até 14 anos, ela já tomou vacina, você tem filho até 14 anos, ele já tomou vacina, eu lembro para tomar vacina. Às vezes eu pego um menino de 18 anos, toma vacina? Tomou só a primeira dose, não tomou a segunda, assim, mas por que não tomou a segunda? Entendi. E essa pessoa, isso é outra informação muito importante, a pessoa que tomou a primeira vacina, mesmo que tenha sido há 3, 4 anos atrás, ela pode ir lá no posto e tomar a segunda dose. Ela precisa completar a vacinação dela. Ela tem direito. Se ela tomou a primeira pelo programa de saúde do SUS, né, e fez a primeira dose, ela tem direito a tomar a segunda. Ela tem direito. Agora não tem mais 14 anos, não tem problema. Se você tomou a primeira dose pelo SUS, você tem direito a complementar a sua vacinação. Entendi. Então, isso é uma informação muito importante que a gente precisa estar falando também. Né? Interessante. Mas aí eu ainda fiquei com uma dúvida com relação à vacinação. Sim. Vamos nós. Não tomei a primeira dose lá com os meus 14, 15 anos, a faixa etária que é do programa de prevenção do HPV. Não tomei. Tá. Mas quero tomar posterior a isso. Qualquer clínica de vacinação. Você não vai conseguir mais a vacina gratuita. Ok. Mas você pode ir em qualquer clínica de vacinação. As vacinas são indicadas para homens e mulheres até 45 anos de idade. Entendi. Entendeu? Se você quiser tomar com 60 anos de idade, você pode tomar, não é contraindicado. Mas aí a gente já avalia qual a importância de você tomar uma vacina aos 60 anos de idade. Se você não pegou HPV até hoje, você vai pegar. Provavelmente você já pegou, já desenvolveu a sua imunidade e a vacina não vai fazer mais diferença para você. Entendi. Então, aí você vai investir em vacina para outras coisas que são mais importantes para a faixa etária. Certo. Mas até 45 anos ainda está indicada a vacinação pelo HPV. Entendi. Meios de transmissão, é apenas sexual? Apenas sexual. Apenas sexual. Para você ter o contato, assim, mesmo toalha, usei o mesmo banheiro, não pega HPV. O HPV, para penetrar na pele, ele precisa de ter pequenas fissuras por onde ele possa penetrar. Certo. E isso acontece na relação sexual, pelo atrito, né? Faz aquelas fissuras em que o HPV consegue penetrar e ficar ali no tecido. Então, é através de relação sexual. Existem relatos de transmissão por via de parto. Né? Então, às vezes, tem crianças que nascem com a infecção pelo HPV porque pegou pelo canal de parto da mãe, mas também é muito raro. Né? Isso a gente encontra em crianças pequenas, né? Às vezes dá HPV na laringe, às vezes dá HPV genital. Eu já ia perguntar. Mas é bem raro, tá? Não é uma coisa comum, não. Assim. Entendi. Você não chegou a verificar nenhum caso assim? Não, nunca vi. Eu já vi criança com HPV genital, eu já vi. De laringe, não. Porque de laringe já sai um pouco da nossa área, né? Quem vai diagnosticar é o pediatra, é o otorrino, acaba que não passa muito pela minha mão, né? A gente acaba vendo mais da região genital mesmo. Entendi. Ai, meu pai. E essa live não vai acabar, não, né? Enfim, porque eu vou ter várias outras coisas para perguntar. E, assim, a gente já está com 45 minutos da nossa live.
Temos bastante pessoas assistindo a gente, eu fico muito feliz com isso, né? Essa disseminação de informação, ela é muito importante, né? Então, assim, eu queria saber se você quer responder algumas perguntas, a gente pode abrir ali... Posso dar mais um recadinho? Pode, fique à vontade. Eu gosto só de atualizar as coisas, né? Então, assim, hoje existe uma arma para a gente fazer a detecção dessas lesões por HPV, que ainda não está recomendada oficialmente no nosso Ministério da Saúde, mas que no mundo inteiro já está sendo feito, que é, além de fazer o preventivo, que é aquele que a gente está habituado a fazer, é fazer um exame, que a gente colhe também no colo do útero, junto com o preventivo, que a gente faz especificamente a detecção do HPV de alto risco, que são os que têm risco de evoluir para câncer. Aí você me pergunta, mas quando eu faço preventivo, eu já não estou detectando o HPV? Não. Quando você faz o preventivo, você detecta as células que estão alteradas pelo HPV. Entendi. Então, é diferente de quando você faz exatamente esse exame, que é um exame para detecção do HPV de alto risco, em que você já vai te dizer ali, olha, você tem o HPV 16, ou tem o HPV 18, que são os mais perigosos, ou você tem algum HPV de alto risco também, mas que não é nenhum desses dois. Certo. Ou seja, fica de olho, porque aí pode ter alguma coisa. Esse exame, aí não vou parar. Esse exame, o SUS já faz? Não. Por quê? Embora ele já esteja sendo usado em muitos países do mundo, e aqui no Brasil a gente já tem acessível só na rede particular, e ainda não é uma coisa muito fácil, porque alguns planos de saúde não dão cobertura, alguns laboratórios que fazem o preventivo não fazem a detecção do HPV, então você tem que encaminhar esse material especificamente para um laboratório que faça isso. Então, não é todo mundo que pode pagar, é um exame mais caro do que é preventivo, e não é todo plano de saúde que paga, então assim, a gente está caminhando. A gente vai fazendo aqui no Brasil, porque a gente vê que está todo mundo fazendo lá fora e tem boas respostas, né? Mas a sociedade de patologia cervical, que cuida do câncer de colo de útero, já está esperando que o governo realmente comece a inserir isso também no nosso programa, né? Porque vai dar muito mais segurança para a gente trabalhar. Aí esse teste que a gente chama de detecção do HPV, ele é considerado um teste de alta performance, é assim que a gente faz. Se as mulheres fizerem um teste desse 2 vezes na vida, aos 25, aos 35, aos 45 anos de idade, a gente já consegue eliminar muito casos de câncer de colo de útero. 2 na vida já seria ótimo. Então, a gente fica com a dica aí, né? Porque, assim, não custa a gente perguntar para o nosso médico se ele faz. Se ele faz e, assim, vale a pena investir. Esse teste de detecção do HPV, ele está indicado para ser feito. Não precisa fazer aos 15 anos de idade, nem aos 20 anos de idade. Certo. Ele está indicado para ser feito a partir dos 30 anos de idade. Certo. Tá? Alguns países fazem a partir de 25. Né? Então, cabe julgar a paciente, se é uma paciente comprometida, que tem um risco maior e tal. Né? Mas, assim, a partir dos 30 anos de idade é o que a gente tem mais estabelecido de fazer. E a cada 5 anos, ele nem precisa ser feito tudo, né? Você pode fazer de 5 em 5 anos. Então, assim, é um exame um pouquinho mais caro, mas que vale a pena fazer, porque vai te dar uma segurança de alguns anos aí pela frente. Né? E eu já tive alguns casos de pacientes minhas em que o preventivo estava normal, mas veio o HPV de alto risco, e eu fiz a colposcopia, e tinha lesão precursora, e eu fiz a conização, e eu consegui livrar essa paciente de um câncer, e o preventivo dela estava morrendo. Né? Algumas vezes a gente vê histórias por aí de paciente, eu tive câncer de colo, toda a vida fiz preventivo, e os preventivos eram normais mesmo assim eu tive câncer. Entendi. Essa mulher é uma mulher que, se talvez ela tivesse feito especificamente o teste de detecção do HPV, teria descoberto a lesão dela. E aí teria descoberto bem lá atrás, né? As pessoas estão perguntando ali qual é o nome do exame, né? Esse exame, o nome dele é PCR, para detecção de HPV de alto risco. Porque tem outros PCR é a técnica. Porque tem essa detecção do HPV de alto risco pode ser por PCR ou por captura híbrida. São os dois métodos, tá? Mas o PCR tem se mostrado mais importante, mais efetivo na detecção desses 2 vírus, que é o 16 e o 18, que são os mais perigosos. Lembrou aí, tá? PCR para detecção de HPV de alto risco. De alto risco. Então fica gravado aí. Deixa eu abrir o chat aqui. Tem mais pergunta, porque tem algumas coisas aqui. Vamos ver. Boa noite.
Muita gente falando boa noite, muito boa noite, boa noite, boa noite. Ah, olha, falando da Sara aqui, a Daniela falando da Sara, profissional fantástica, concordo. Concordo. Né? Vamos ver aqui qual é a idade recomendada para fazer o exame. A gente já pontuou, né? Logo no início. O preventivo o convencional. A partir de 25 anos de idade, se você já tem ou teve vida sexual ativa. Também não é para fazer preventivo de virgem, já Sim. Isso vem através da relação sexual. Né? Então, o preventivo de virgem, a gente usava antigamente, colher com cotonete. Ah, ok. Né? Muito isso. Olha, não sabia disso não, mas... E assim, a frequência que já perguntaram também, né? Porque antigamente também tinha uma história de tem que colher preventivo de 6 em 6 meses. Também já caiu por terra, né? Todo ano ok, de 3 em 3 meses já tá, de 3 em 3 anos até tá bom, não deixa ser mais do que isso, mas se quiser colher todo ano, tá perfeito. Tá? Entendi. Vamos ver aqui se tem mais alguém. Muita gente falando boa noite, boa noite. Qual o nome do exame? Ah, já anotou de nada. Foi eu não sei se é Mary ou se é Mari, mas enfim. Gente, eu vou ser um pouco invasiva agora. Eu vou pedir para vocês, tirando aqui a nossa produção, que está online também, né? A nossa produção não precisa, não. Mas eu queria que vocês ligassem a câmera rapidinho para a gente poder dar um oi para todo mundo, para a gente poder ver o rostinho de cada um de vocês. Por favor. Ah, Larissa! Boa noite, Ana, a Vitória, a Mari está ali, a Maura, Camila, Daniela. Vamos lá, gente, abre a câmera aí rapidinho que eu vou falando o nome de todo mundo. Ah, tá. A Stephanie falou que ela está sem a câmera, mas tudo bem. Tá tudo ótimo. Gente, eu gostaria muito, mas assim, imensamente de ficar aqui horas a fio, conversando, porque eu vou ser sincera, eu tenho muitas dúvidas e eu ainda teria muitas outras pontuações também da área da psicologia para fazer. Mas para que eu vou esgotar no assunto, né? Na verdade, não dá para esgotar. Então, assim, a gente fica devendo a vocês uma outra live, um outro momento mais oportuno para todas nós, para que a gente possa... não é a Maura também. Para que a gente possa esclarecer mais coisas. Se vocês têm dúvidas, manda para a gente depois por e-mail, a gente se responsabiliza aqui de mandar para a doutora Sara, que é especialista no assunto, e aí, com calma, ela responde a cada uma, até entendendo que às vezes também a gente fica meio, né, desconfortável em fazer alguma outra pergunta, então fiquem à vontade por mandar tudo por e-mail. Oi, Betina, quanto tempo? Tudo bem? Saudade, viu? Sara, queria muito te agradecer. Eu que agradeço, André. Fiquei muito feliz. A gente estava nervosa, tá? Eu sou dessas que conta as câmeras aqui atrás. A gente estava nervosa. O que a gente faz, né? A gente foi sem nenhum ensaio. A gente não ensaiou. Pois é. Porque é um bate-papo, né? Então, isso é muito bacana, assim, porque eu acho que a gente consegue levar a informação de uma maneira tranquila, de uma maneira mais simples e que seja fácil para que elas também propaguem. Compreender, exatamente. Isso é importante, a compreensão da importância, né? De fazer prevenção, de tomar vacina, de fazer preventivo, de fazer exame do HPV, de orientar os familiares, Exatamente. Né? As mulheres que mais precisam colher preventivo são as mulheres que às vezes estão ocupadas criando filho, trabalhando e não tem tempo de ir ao médico, né? Justamente essa faixa etária entre 25, 30, 40, 50 anos são as pacientes que a gente precisa ficar de olho, precisa ver, precisa examinar, e muitas vezes elas não têm tempo de ir ao médico, porque estão ocupadas com outras coisas, né? Exatamente. Então a gente tem que estar muito atento, levar as filhas e os filhos para vacinarem, no ginecologista escolher o seu preventivo, por favor, e isso vai ser um caminho para a gente erradicar o câncer de colo de útero. Chegaremos lá, né? Meninas e meninos, porque eu acho que só temos um menino aqui, que é o nosso Gabriel. Muito obrigada, Gabriel, por estar aqui com a gente, a nossa produção.
ajudando sempre aqui nos nossos afazeres tecnológicos, porque sem ele nós não seríamos ninguém. Então, muito obrigada a todas vocês. E mandem aí perguntas, mandem sugestões também para os e-mails. Tem uma sugestão de alguma live, alguma coisa que você quer saber, manda para a gente monta, porque o papel nosso aqui do Instituto TCC Assiste também é levar informação para o maior número de pessoas que a gente conseguir alcançar, tá bom? Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.